Salve, salve, rapá! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo histórias e sucessos dos nossos convidados, tá bom? Antes quero pedir para você dar uma força pra gente, se inscreve no canal, acione o sininho. Já se inscreveu no canal? Já. Ah, então, ó, minha convidada já se inscreveu. Então, falta você. Eu tô vendo que você está assistindo e está se inscrevendo. Vai lá, acione o sininho. Quando você acionar o sininho, tudo que chega de novidade aqui vai para você também, tá bom? Dá um like, faz comentário, interage com a gente no chat. É muito importante a sua participação junto com a gente aqui, tá bom? Tamo junto, hein? Beleza? Bem, vamos falar também agora da nossa parceira, menina. Você já ouviu falar de Rebeca Galati? Com certeza. Nossa, ela é top, não é? Muito. Essa menina é demais, né? Ela é super. A Rebeca Galati, o que ela tem? Simplesmente ela tem um portal de conteúdo. Você entra lá, tem o QR Code aqui, amor? Tem o QR Code? Você tá vendo o QR Code aqui? Tô. Então, tem o QR Code maravilhoso aqui. Você entra nesse QR Code, você chega lá com o seu celular, é só você aproximar dele, vai cair direto no site dela. Olha que bacana. Legal, né? Então, você entra lá, www.rebecagalati.com.br. E nesse portal, o que você faz? Você vai pesquisar área de marketing, você vai procurar dentista, qualquer área profissional que você esteja precisando, você vai no Google, lá você digita lá de marketing, vamos supor, aparece 1.500 de marketing lá. O que acontece? Se você for lá na Rebeca Galati, já está filtrado. Lá estão os melhores da região. Então, você não tem que ficar se preocupando, principalmente no tempo de hoje, o que nós menos temos é tempo. Então, você vai num portal desse, lá tem tudo que você precisa. E é garantido pela Rebeca Galati. Inclusive, a Fatcast 019 está lá, que você já viu também, né? Sim. Nós estamos lá. E é muito além de um portal de notícia. Ela é a informação que conecta. Então, vale a pena você indicar para as pessoas. E você pode ser um parceiro lá também. Pensa direitinho, que seu nome vai chegar cada vez mais em evidência nesse portal, tá bom? Um abraço, Rebeca. Deus abençoe você e obrigado pela parceria, tá bom? Bem, como eu falo, que eu sempre trago aqui histórias de sucesso dos nossos convidados, eu tô com uma pessoa aqui que ela deu um spoiler aqui para mim, eu tô louco para ela contar. Ela queria ser uma coisa, foi outra, fez um negócio, fez outro, e hoje ela tem um sucesso no que ela faz, eu vou deixar que ela conte para vocês. Nada mais, nada menos que ela é a Ana Renata Galvão. Ela é consultora de marketing. Como é que você está? Tudo bem, Ana? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Você quer que eu chame você de quê? De Ana? Você quer que eu chame de Renata, de Galvão? Como que você quer que eu chame você? Olha, pode me chamar de Ana Rê, que é Ana como Rê? todo mundo me conhece. Ana Rê. Ana Rê está aqui com a gente. Obrigado, viu, por aceitar o convite. Está aqui com a gente. Conversamos hoje já, né, para vir para cá. Falei que eu e a Gi estavam ansiosa de receber você. Indicação da Rebeca. Poderia ser, agradecer a Rebeca, porque se não é a Rebeca, a gente não se conhecia, não é verdade? Exatamente, fez a conexão. Exatamente. Eu queria saber com você, Ana Rê, tem gente que te chama de Rê ou Ana Rê? Olha, tem gente que me chama de Ana, de Aninha, de Rê, de Renatinha, de Ana Renata e de Ana Rê. Mas a maioria, Ana Rê. Ana Rê. Então, vamos lá, eu quero saber com a Ana Rê, e eu pergunto para todos que passam aqui para falar com você também. Você veio da nossa região, da nossa cidade. Ana Rê, veio da onde? Olha, eu sou mineira, de BH, da capital. Mas eu mudei para Campinas muito pequena. Novinha. Tinha 4 anos quando eu vim para Campinas, então eu me considero campineira, porque é aqui que eu fiz minha vida, que eu cresci. Então, eu amo Campinas e me considero campineira. Mas sou mineira. Você nasceu na capital? Nasci. Tem família lá ainda? Não. Meu pai viajava muito, né, a trabalho, e aí nós somos em 5 filhos, cada um nasceu num lugar. Uma em Belo Horizonte, uma em São Paulo, uma em Goiânia. Caramba! Tu cigano que mudava de cidade naquela época, né? E você já voltou pra lá? Ou você foi pra lá conhecer o lugar que você nasceu? Nunca fui. Nunca teve vontade? Nunca fui, não. Já fui pra Minas. Foi pra Minas? Mas pra Belo Horizonte nunca fui, não conheço. Nunca foi. Você foi em cidade pequena, né? Não, mas Minas, ela tem uma cidade interiorana lá, todas são boas, são gostosas. E o povo mineiro é bom demais, né? Você vai dar conta. Não é? É isso mesmo. Você sabe que o bairro que eu moro, hoje já não tanto, que as coisas vão mudando, né? Mas olha, sério, anos 70 e 80...
Até 90%. 70% do bairro é mineiro. É verdade? Tem uma minerada aí que eu falo pra você, viu, minha filha? É que, né, infelizmente, né, Deus vai levando eles, vai mudando a geração. Aí os filhos já não nasceram, nasceram em Campinas, já se mudaram, vieram outras pessoas pro bairro. Mas o que tinha de mineiro nesse bairro aqui, olha, falar pra você. Tudo gente boa. Mineiro, você conversa com ele 10 minutos, parece que você conhece 15 dias já. Não perde a hora, menino. Com certeza. E aí, aqui em Campinas, aqui, você veio pra cá com quantos anos? Com 4. Aí, novinha. Pequenininha, criancinha. Você lembra a primeira escola que você estudou? Lembro, chamava Gatolândia. Como? Gatolândia, ali no Castelo. No Castelo? Você morava lá? Eu morava no Chapadão. É próximo. Morei a vida inteira no Chapadão. Gatolândia? Nem existe mais, né? Hoje não lembro dessa aí, Gatolândia. Era na Santo Antônio Claré. É mesmo? Mas você era novinha. Era novinha. Eu não estava no prezinho ainda. Não. Aí depois eu fui para Imaculada. Aí estudei minha vida inteira no Imaculada. Imaculada no São Bernardo? Não, Imaculada na Barão de Itapura. Barão de Itapura. Sei. Estudei lá a vida inteira. Aquela é um colégio grande lá. Bacana. Eu lembro que Imaculada fazia uns eventos, umas festas juninas bacanas. Até hoje. Não é? Até hoje. A minha filha estudou lá. Agora, antes de ir para a faculdade, ela estudava lá. É geração boa, né? Bom demais. E aí você fez lá até que segundo grau? Não, eu fiz até o segundo colegial na época, né? Aí o terceiro fui para o Anglo, numa época que todo mundo queria estudar no Anglo, fazer o terceirão lá, aí fui para o Anglo. Porque eu queria fazer medicina. Então... Medicina? Eu estava focada nos estudos, né? Então, mas tinha alguém da sua família que é dessa área? Não tinha, mas eu queria. De estalo, assim, ou você sempre curtiu? Não, sempre curti. Quando era criança, eu queria ser professora, né? Depois virei professora. Mas, a princípio, na época de vestibular, queria fazer medicina. E aí, aquelas reviravoltas da vida, né? Na época que eu prestei vestibular, meu pai faleceu. Puxa. E eu passei na Federal do Paraná, que era em Curitiba. Olha só. Aí eu falei, eu não vou para lá agora, deixar minha família toda aqui. A gente não tinha condição nem psicológica, nem financeira para mudar, né? Aí eu falei, não, vou fazer mais um ano de cursinho. E aí, nesse um ano, a comunicação começou a abrir meus olhos. Falei, eu quero fazer isso. E aí eu fui fazer publicidade e propaganda na PUC. Olha que mudança radical. Radical. Mas você cursando ainda para medicina, você conheceu isso dentro do curso da medicina? Não, eu não cheguei a cursar você não chegou a entrar? Fui. Você não foi. Eu passei, mas eu não fui. Eu achei que você tinha feito aqui também, não. Não. Aí eu prestei Unicamp e tal, mas não passei, né? Passou lá, né? Aí passei em Curitiba. Aí eu falei, não vou para lá. E aí... Fiquei aqui fazendo cursinho. Como que você conhece a área de comunicação, antes de dar aquele estalo de eu vou fazer faculdade disso, como ela começou a entrar na sua vida para uma pessoa que queria ser médica? Então, na verdade, eu sempre fui, assim, super criativa. Adorava fazer tudo que era, tem que fazer cartaz, tem que fazer coisa para a escola, para os trabalhos, capa de trabalho, eu sempre gostei. Então, eu tinha essa veia criativa. E aí, naquela época, década de 90, foi quando nas novelas começaram a aparecer os publicitários. E aí era uma moda, né? Então, tinha uma, acho que era o Maurício Matar, que era publicitário. Aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar numa agência de publicidade. Chique, porque a gente acha que é só glamour, né? É chique. Mas não, aí fui fazer publicidade e adorei, amei o curso, foi muito bom. Você foi conhecendo fazendo, então. Fazendo. Você tinha noção que você via na novela. Sim. Mas a fundo mesmo, você não sabia como é que funcionava. Nada. Aí você foi, faculdade ou técnico? Você foi faculdade, fiz PUC. Quantos anos é? 4. 4 anos. Você fez aquela PUC que era perto da Pachá lá? Eu fui na inauguração da Pachá, inclusive. Naquela época. Então você já uniu o útil ao agradável, tá tudo pertinho tava ali do né? lado. E aí, o que você gostou mesmo do curso mesmo? Era aquilo que você queria? Sim. Aí eu fui trabalhar em agências, trabalhei em agência de publicidade muitos anos. E aí eu comecei a me especializar em marketing. Falei, não, eu quero fazer a parte estratégica. Aí fui fazer pós-graduação em marketing. Depois de muitos anos eu fiz o mestrado em marketing. Caramba! E aí fui... é uma longa história. Pode falar, fica tranquilo. Eu fiz a faculdade, né? E na época que meu pai faleceu, que eu estava prestando a faculdade, né? Aí todo mundo foi trabalhar lá em casa, porque ele era o único provedor, né? E como eu estava estudando muito para o vestibular, estava assim, com conteúdo na ponta da língua. E abri o concurso na Prefeitura de Campinas. Eu falei, eu vou prestar, né? Eu não sei fazer nada, não sei trabalhar em nada.
E aí eu passei em terceiro lugar no concurso da prefeitura. Olha só. Aí fui trabalhar no Hospital Mário Gatti como auxiliar administrativo. Aí você falou, tudo pessoal. bem que eu queria fazer medicina, mas eu fui pro hospital. Não, você vê como que o mundo dá voltas, né? Aí, mas assim, foi uma época que eu amei. Foi um trabalho muito divertido. Não sei se é porque era o primeiro. Para mim era tudo... Eu tinha 18 anos. Então, era tudo primeiro alegria. Emprego. Primeiro salário, né? Então, assim, eu amei. Trabalhei lá, adorei. E aí, comecei a faculdade. Eu falei, não, agora eu quero trabalhar na minha área, né? E aí, fui fazer estágio em agência. Comecei a trabalhar em agência. E aí, a coisa começou, né? Aí, fui efetivada. Trabalhei em várias agências aqui de Campinas. Foi uma época muito boa. Isso aí foi o quê? 90? 93 eu fiz faculdade, me formei em 96. É bom perguntar para você que você entrou nessa área. Final de 80, estou perguntando nessa área, eu sou leigo, não conheço. Final de 80, começo de 90, tinha muitas coisas que, como o marketing, era meio que novidade, não tinha isso? Sim, muitas. E foi uma época que as grandes agências despontaram. Então, aquela época de Washington Oliveto, né? Então, todo mundo... Aqueles comerciais diferentes, né? Sim, o primeiro sutiã, né? Eu lembro desse comercial mesmo. Bacana. Quem que era que fazia mesmo esse comercial? Foi o Washington Oliveto, a W Brasil. Caramba, eu lembro. Você lembra disso aí, Gi? Antigo, a Gi é novinha. Eu era novinha, em 93, eu tinha, 12 anos. A Gi é 10 anos mais nova que eu, menina. Muito novinha. E aí você foi se inspirando nesses comerciais? Sim, como foi? Aí eu fui trabalhar em agência, né? Aí eu comecei a ver mas era agência de Campinas, então eu comecei a ver a realidade dos clientes menores, né? Não eram aqueles clientes que a gente via na TV, né? Eram clientes regionais, mas foi muito bacana, foi uma experiência demais. E aí, nessas reviravoltas da vida, um dia na agência, eu trabalhava na agência do Tadeu Bretas, não sei se você já ouviu falar, um cara bacaníssimo. E aí o Tadeu, ele era coordenador de um curso na faculdade, e ele falou, pô, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, não. Aí eu falei, mas eu tô tão de saco cheio de agência. Ele falou, quando surgir uma oportunidade, eu vou te chamar. E aí, um dia do nada, ele falou assim, faltou um professor, você quer ir lá substituir hoje? Assim, eu falei, mas eu não sei dar aula, eu nunca dei. Não, você vai falar sobre tal assunto, que era um assunto que a gente estava envolvido na agência, inclusive, né? Ele falou, você traz a realidade, mostra exemplo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na FAV, em Valinhos, Faculdade de Valinhos. Sim. E aí eu fiquei lá 12 anos. E eu me encontrei. Isso só para falar algumas coisinhas. E eu me encontrei. Você se encantou por isso? Me encantei. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Fiquei 12 anos lá. E aí, paralelo à FAV, eu comecei a trabalhar na Exanc, também uma faculdade aqui de Campinas. Então, você foi só dar aula? Não, eu dava aula à noite e durante o dia eu trabalhava na agência. Caramba. Aí, saí da agência e fui trabalhar na indústria, na área de marketing. E nesse meio tempo estudando, né? Fazendo pós-graduação, depois fazer mestrado. Toda essa loucura de uma vez. Eram, assim, todos os períodos preenchidos, né? Mas foi muito bacana, muito bacana. E aí, me encantei. Até que chegou um momento que eu só dava aula. Porque aí eu peguei aula de manhã, à noite, aí sábado, você virou no MBA. Professora, assim, de segui fato a carreira mesmo, né? acadêmica mesmo. Que bacana, hein? E dando aula em faculdade, né? Sim, dava aula na faculdade e na pós-graduação, né? No MBA, foi muito legal. Você sentiu... Você começou quando a dar aula? 93, 93? Não, eu comecei a dar aula no ano 2000. 2000? Você sentiu 12 anos? Nossa, 2000 você foi Agora até... já faz 25 anos que eu sou professora. Mas você foi direto mesmo como professor até 2012, 2013? Não, aí eu continuei, não parei mais. Até hoje. Você sentiu uma diferença, principalmente na parte de marketing? Mudou muito a coisa por causa da evolução da tecnologia? Com certeza. É uma pergunta até pessoal da minha parte. Com certeza. Quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a trabalhar em agência, era tudo muito manual. Então. Eu trabalhei numa agência que teve o primeiro computador de Campinas em agência. Sério? Né? Era só um cara lá que mexia no computador. E como que era feito as montagens com a limitação que tinha na época, que era top? Era top, mas você pega hoje e fala, nossa, era limitado pra caramba. Mas era top, era um desenvolvimento diferente. Era tudo na mão mesmo, era desenhado, era recortado, colado. Tinha um setor da agência que chamava Pestap, que era a parte de colagem dos anúncios, classificados. Eu peguei toda essa E tinha uma parte também só de desenhista? Tinha.
Que era um pessoal só para desenhar para... Sim, pessoal de criação, layout man, que desenhava, diretor de arte, era muito bacana. Aí eu virei diretora de arte, né? Comecei... Só que aí eu já peguei a mudança, né? Então eu comecei no computador. Então eu não desenhava à mão, eu fazia tudo no computador. Nossa. Foi muito legal. Eu lembro que você está falando isso aí, por isso que eu estou perguntando, que agora veio na minha mente. Aqui nós tivemos aqui o Walter Sena, diretor jornalístico da TV Bandeirantes. Ele estava contando que na época falava do negócio do tempo, estava chovendo, ficava um cara lá atrás. Você lembra, Gi, que ele falou? O cara levantava o sol, depois era um papelzinho assim, ele levantava uma nuvem, aí negócio de chuvinha, levantava, era tudo na mão, ficava um cara agachado assim, ó, fazendo. Era tudo manual, na minha época também. Aí depois que mudou tudo para computador, e agora cada vez mais, né, com inteligência artificial, a coisa está evoluindo numa velocidade assim, absurda. Você conseguiu acompanhar fácil isso? Porque você pegou a mudança. Eu era jovem e eu peguei a mudança. Então, eu fui aprendendo com quem estava começando, né? Tudo era novidade. E aí foi novidade para mim também. Então, foi muito legal, muito bacana. Porque, vamos supor, se a gente começasse... Se a gente tivesse feito uma outra profissão e entrasse agora, é difícil. Não é verdade? Não é? Com certeza. Porque você pega hoje um garoto de 10 anos e dá um nó na gente. Nossa, você dá um celular na mão dele e vira do avesso. Eles são nativos digitais, né? Já nasce com Ele nasceu dentro disso daí, né? Eu faço assim, nem é assim, né? É assim. Não, eles pegam o celular. 2 minutos. E fala com você e ao mesmo tempo com as duas mãos. Eu sei escrever com as duas mãos, sair em japonês, grego, o meu sair várias línguas aí, porque nem eu entendo o que eu escrevi. Multitarefa. E aí você ficou nessa linhagem ali de professora mesmo, só professora, até quando? Até a pandemia. E aí na pandemia, como todo mundo, né, eu fui mais uma que tive que me reinventar. Porque como eu já atuava com marketing, também dava aula de marketing já nessa época na faculdade, na UMBA. Aí eu dava consultoria para algumas pessoas, mas eu levava mais como um hobby, sabe? Então, assim, minha irmã vai abrir uma empresa, então eu... Vou lá dar uma força para ela. Dava uma consultoria para ela. Uma amiga, né? Então, assim, poucas vezes eu cobrei por isso. Não era tanto o lado profissional seu ali. Não, era a minha profissão, mas eu estava ajudando. Digo assim, aquele lado profissional rentável. Isso, tô vivendo disso. Não, a minha profissão, na época, era professora, né? Eu estava dedicada full time. Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite e sábado, né? Caramba! Então, era puxado. Mas eu amava. E aí, na pandemia, começaram as aulas online e tal. E eu fui desligada no ano 2020. E aí, foi aquele susto, né? Assim, eu perdi o chão, literalmente. Nossa, falei, o que eu vou fazer, né? E aí, todo mundo fala, nossa, mas você tá super na área. Falei, mas não sei. Aí, falei, bom... Eu dou consultoria, eu acho que eu vou começar. E aí, estava todo mundo online. Falei, acho que eu vou dar consultoria para quem está precisando se reinventar, né? Então, pensar nas estratégias de marketing. E aí, eu comecei. Uma cliente aqui, outra cliente ali, tudo online. E aí, foi indo. E aí, eu abri minha empresa de consultoria de marketing e deslanchou. Menina, foi assim, você vê que há males que vem para bem? Não é? Não é? Você vê que, às vezes, a gente se choca com uma situação na nossa vida, acabou o mundo. Que lado que eu vou agora? Porque nós até estávamos conversando em off, a gente se acomoda com aquilo ali, você tá tranquilo. Não é acomodado, é uma pessoa uma zona acomodada. de conforto, é uma zona de conforto. Você tá ali há anos, dominando tudo que você tá fazendo, amando o que você faz, vira uma rotina. Tô fácil. Aqui, é isso aqui que eu vou fazer. Quando alguém vem dar uma podada... Aí você fala, o que vai ser de mim agora? Mas aí a gente se descobre, né? Se reinventa, né? E a gente descobre coisas que a gente achava que a gente não ia conseguir fazer, não é? Com certeza. Até mais. Até mais. E aí, o que você começou a fazer? Aí você foi... Então, aí eu comecei a fazer a consultoria, né? Aí começaram a abrir, né? 2021, o mercado começou a abrir de novo, todo mundo saindo, todo mundo louco para sair, né? De casa. E aí eu falei, eu sinto tanta falta de aquele olho no olho, de falar, vamos tomar um café, né? Deixa eu te contar um bafo, né? Vem aqui, vamos tomar um café ali na sala dos professores, né? E aí eu falei assim, eu acho que tem muita gente na mesma situação que eu. Então, eu vou chamar esse povo para tomar um café comigo. Boa ideia. E aí eu coloquei um dia nos stories, uma coisa assim, bem despretensiosa, né? Falei, vamos tomar um café com marketing? E aí várias pessoas, vamos. Aí eu falei, eu vou reservar num café uns 10 lugares.
Se aparecer o pessoal, bacana, né? Se não... Aí tinha uma amigona minha que estava me dando maior apoio, Karina Martellini. Aí falei, Karina, aí se não for ninguém, né? Ela falou, se não for ninguém, eu vou. E a gente fica pondo papo em dia lá, a gente mata a saudade, fofoca. Eu falei, então, fechou. Aí marquei. E para minha surpresa, apareceram 17 pessoas. Você marcou para 10. E pessoas que eu nunca tinha visto. Olha. Algumas amigas conhecidas e tal. Você colocou na onde? Instagram? Nos stories no Instagram. E aí, pessoas que, eu te sigo, acompanho o seu conteúdo. Ai, que legal. Que você posta sobre marketing. E aí, achei legal vir tomar esse café com você. E aí, a coisa foi tomando uma proporção, assim... Falei, bom, não dá para fazer todo mês, que vai ficar chato. Então, falei, vou fazer um mês sim, um mês não. E aí, começou de 17 para 25, de 25 para 30, de 30 para 35. E aí, a última edição que eu fiz esse mês... Mas não estava mais no mesmo lugar. Não, aí eu tive que ir procurando cafés maiores, né? Porque... Não comportava. Onde tem um Big Café aí? Não, e agora o meu problema é justamente esse. Onde tem um Big Café? Porque na última edição tinham 75 inscritos para tomar esse café comigo. Caramba! Caramba! E no começo... Para quem que achava que não ia ninguém no primeiro dia? Pois é. Menina. E ainda tinha uma fila de espera. Desses 75, acho que tinha quase 20 numa lista de espera. Vamos colocar, tinha uns suplentes ainda falava. Que falava, se alguém desistir, me avisa que eu vou. Puxa vida. Aí foi bem legal. Como funciona isso? Então, no começo, era aberto, homem, mulher, quem quisesse participar. Aí eu comecei a ver que as mulheres queriam falar sobre empreendedorismo. E eu falei, é um nicho, né? Então, falar com mulheres empreendedoras, empresárias. E aí eu comecei a focar. Você só o pessoal saber, se já sua fila está de espera, ela vai aumentar agora. Tomara, né? Você vai ver. Tomara. Você está dando preferência para um local que seja aqui próximo da gente ou qualquer lugar do Brasil? Já fala, porque isso aqui vai para o Brasil inteiro. Olha, a princípio eu estou fazendo em Campinas, mas já me sugeriram lugares aqui na região, tipo Souza, Jaquim Egídio. É que o pessoal fala, não faz lugar longe, muita gente vai de Uber, né? Então eu acabo fazendo aqui. Mas existem planos de... Para você mesmo expandir. Se deslocar. Você ir, entre aspas, até o local. Exato. Agora eu vou dar uma nichada com esse povo daqui agora. Exatamente. Vou para Jundiaí, vou para Sorocaba. Mas você se abre mais, você sabia que o leque seu, ele vai... Com certeza. Entendeu? Com certeza. E agora o próximo café, que vai ser em junho, é a edição de 2 anos do café. Olha que legal. Caramba! Quando? Em junho? 2 anos. Então começou em 2023? Caramba, olha, você vê depois a pandemia 2021 já estava acabando, já liberando algumas coisas. Aí, quando começou, 2 anos depois, que 2023 você teve a ideia. Porque aí eu já estava estruturada com a consultoria, e aí eu me sentia sozinha na consultoria, não tendo com quem trocar. Falei, não, eu vou criar esse encontro, você falou que hoje está mais a mulherada mesmo, né? Agora é só para mulheres empreendedoras. Assim, no modo geral, não precisa falar tudo. O que rola nesse... Porque não só da minha parte, das mulheres que estão do outro lado, que também talvez queriam participar, muitas vezes se sentem sozinha, querem mais trocas de informações, de saber qual lado que tá puxando mais. Eu acho que isso é interessante. Isso é um encontro de empreendedoras, né? O que rola nesse assunto? Assim, tipo... agora é um cara leigo, hein? Ficam todos assim sentados na mesa, conversando, você talvez vai até lá dar a palavra, você fala alguma coisa, você tá no meio de todo mundo ao mesmo tempo. Como é que é isso aí? Eu fico no meio de todo mundo ao mesmo tempo, mas eu sempre quero fazer uma dinâmica diferente em cada encontro, porque tem gente que foi em todos. Então eu falo, não posso ser sempre igual, né? Que a pessoa vai falar que chato. Então você tem que se reinventar sempre, né? Eu vou fazendo uma dinâmica diferente. Mas basicamente, o que a gente faz? As pessoas que frequentam são mulheres 35 mais, a maioria está ou em transição de carreira, ou eu cansei do CLT e agora abri meu próprio negócio. E aí, esse pessoal tem muita dúvida do que é o empreender. Então, normalmente, a gente faz algumas dinâmicas para falar sobre essas dúvidas. Então, que nem no último... Um exemplo. No último café era, qual é a sua maior dificuldade no dia a dia do empreendedorismo? E aí surgiram várias. Por exemplo, minha maior dificuldade é ficar nas redes sociais. Eu não quero aparecer, eu não gosto de gravar vídeo. Ou, minha maior dificuldade é contratar um funcionário. Minha maior dificuldade é
conquistar clientes novos. E aí, todas vão se ajudando. Ai, que então, legal. cada uma vai falando, olha, para isso eu tenho uma sugestão. E aí é uma pra grande mim funcionou troca. assim. Isso. E é muito legal, porque chega uma hora que as pessoas até meio que desabafam, né? Pô, eu tô com esse problema e tal. E aí tem várias, eu falo, são várias consultoras naquele momento te ajudando o que elas fizeram que deu certo, né? E aí todo mundo fala, é bem bacana. Então você faz temas, né? Faço temas, E às vezes já teve edição que eu falava para elas trocarem de mesa. Então, troca de mesa. Daí você se apresenta para outras pessoas que você não conhece. Então, networking também, né? Sim. Então, é muito bacana. E assim, você que é da área já há quantos anos? Uns 30 já quase. Tô fazendo as contas aqui. Você pegar 90, né? Do início da escola. Quase chegando lá. Qual que é a parte de dificuldade? Agora, todos nós sabemos até onde você já chegou e o que você está fazendo e o que você quer fazer. Para você, por mais que você ama e se apaixonou por aquilo, qual foi? Agora eu quero ver da Ana. Qual foi a maior dificuldade dela? Dentro daquilo que você começou a ingressar? Que acho que todo mundo teve um lado que dava aquela... Eu acho tem que melhorar nisso. O que seria? A minha maior dificuldade, e eu acredito que seja de 99% das pessoas que resolvem empreender, é o fato de você não ter um salário fixo. Né? Então, assim, é você ter que todo mês correr atrás. Porque você estava no seu trabalho lá... Era CLT. Todo mês estava garantido. Sim, tinha 13º, férias, né? Você sabe que naquele dia vai cair o dinheiro na conta. Você conseguia se programar, porque sabia que daqui 3 meses você estava recebendo salário do mesmo jeito. E aí depois, não, né? Você tem que... acabou um cliente, já tem que correr atrás de outro, né? Sim. E sempre tentando monetizar. Então, eu comecei a dar curso, fazer algumas imersões de planejamento de marketing. Então, fazer algumas opções para poder também ter uma renda, né? Sim. Você acha que dentro... Eu sei porque você viu que eu abandonei tudo do CLT e você falou, você foi corajoso. Fui mesmo. E tô tendo corajoso até hoje. Eu falo muito isso, as pessoas romantizam o empreender, né? Então, eu vou sair da empresa, eu vou abrir o meu próprio negócio. Gente, cuidado, e sabe cuidado, sabe né? que o Tem pessoal, o lado B. Sabe o que o pessoal pensa? Que aí, eu entro, tô dando exemplo, eu entro todo dia, das 7 às 5, às vezes tem que ir de sábado, fazer hora extra, não sei o que lá, tal. Eu quero ser empresário, não vou trabalhar todo dia, vou trabalhar 3 vezes por semana. Fala pro povo. Eu vou ter meu tempo livre. Essa é a livre. Maior ilusão. Não vou ter patrão, eu vou a hora que eu quero acordar 10 horas. Fala pro povo. Você sabe que eu me descobri a minha pior chefe. Né? Porque assim, você pode pensar naquele cara que foi o seu pior chefe, aí eu acabei virando essa pessoa para mim. Por quê? Eu me cobro direto, né? Então, eu tenho que bater meta, eu tenho que ter clientes novos, eu tenho que correr atrás, eu tenho que faturar. Então, assim, eu me cobro. Quantas vezes eu me pego trabalhando de domingo, coisa que quando eu era CLT não faria, né? Ana, fala pro povo aí, ficar doente, não pode passar atestado. Não dá, não dá pra chegar atrasado. Não dá pra chegar atrasado, vou ficar uma semana em casa que eu não tô bem. Não dá. Você trabalha doente, do jeito que você tá, não é isso? Eu tive dengue o ano passado, fiquei internada. Eu saí do hospital, 3 dias depois teve o Café com Marketing. Eu fui assim, capenga. Você foi bem dengosa, né? Mas fui, porque não dava para eu falar, olha, tem 50 pessoas inscritas, eu vou falar, não vai rolar porque eu tô com dengue, né? Claro que eu não tava mais internada, mas eu peguei também, né? aquilo, a gente tem que dar o sangue mesmo, né? E a partir do café... Não sei se você sabe, mas surgiu a minha comunidade. Eu tenho uma comunidade, porque as pessoas começaram a falar, o café passa tão rápido, né? Das 8h30 às 11h, uma vez a cada 2 meses. A gente podia se encontrar mais, podia falar mais sobre esses assuntos que todo mundo tanto precisa, né? Eu falei, eu vou criar uma comunidade, mas a minha comunidade não tem o intuito de vender. Porque a gente vê vários grupos, né, que o pessoal faz de venda, de network, de indicação. Eu falo, quem quer entrar na minha comunidade não é isso. É aprendizado. Eu falo, eu trago a minha veia professora. Então, assim, em cada encontro, a gente se encontra quinzenalmente, né, online. E aí, em cada encontro, a gente traz um tema... Né? Trago convidados, então é muito legal. Você faz por onde essa Pelo Zoom. Pelo Zoom, tá. Inclusive, amanhã vai ter e terão 2 convidadas que vão falar sobre finanças. Vou supor, quem que pode entrar lá para ver?
As pessoas que só estão na comunidade? As pessoas que estão na comunidade. É um grupo por assinatura. Um grupo por assinatura. Então, a pessoa paga a mensalidade e aí ela tem acesso a esses 2 encontros. Ela tem acesso... Eu toda semana envio um material que é tipo um e-book que chama Pílula de Conteúdo. E aí, toda semana eu envio sobre um assunto de interesse, né? Então, por exemplo, ontem era o dia de mandar, foi segunda, mas foi feriado, eu enviei hoje, que é a pílula falando como fazer o seu planejamento de forma estratégica. Porque no empreender a gente atropela, né? A gente só quer vender e cadê o planejamento? E aí falta. Só quer fazer acontecer, mas o preparar planejar antes, como é que você faz? Sim, eu falo, não dá para trocar o pneu com o carro andando. A gente tem não tem como. Apesar de precisar, a gente tem que planejar antes, sabe? Dá uma paradinha antes, põe um step. Você segue e viaja. Não exatamente. É isso mesmo. E aí, essa comunidade surgiu assim. No começo tinham 6 pessoas, hoje a gente está em, acho que 56 mulheres. Fez 1 ano agora a comunidade, chama Comunidade Omni. Que Omni significa tudo, todos, por completo, para todos. Então, eu falo, é uma comunidade para todos, por completo. Olha que bacana. E quantas pessoas participam ao mesmo tempo? Todos? Não, como então, é que é? Como normalmente tem um convidado que ele traz o tema e ele vai mediando o assunto. E fica fica você ali? Isso. Eu também sou a mediadora, né? Mas todas podem participar. Com perguntas, assim? Tem convidado que prefere que deixe para o final as perguntas e tem convidado que fala, vai interagindo. E aí, durante a apresentação, a gente vai falando. É um talk mesmo, bem bacana. O pessoal participa bastante. Sim, e é uma vez a cada 15 dias. Isso. Tem um dia fixo? Sempre às quartas-feiras. Por isso que você só tinha hoje pra gente. Quartas, 19h30. 19h30. E vai até que hora? Até umas 10 horas? 21. Até 21. Porque como a maioria é mulher, mãe, ou tem casada, seus afazeres, né? Elas falam, a gente tem que acabar, já tem que jantar, cuidar de filho, então não dá para ficar muito tempo, Sim, né? entendi. Então é das 7h30 às 9h, é um tempo legal. E o que você descobriu dentro do marketing? Eu pergunto porque tem um monte de gente que não quer ser médico e que quer ser marketing. O que você descobriu dentro do marketing que mudou dentro de você, que fez uma Ana diferente? Eu acho que a profissão, ela muda a gente. Muda demais. Eu era uma pessoa como DJ, eu era uma outra pessoa como radialista, e hoje muitas coisas mudaram em mim depois que eu comecei a fazer podcast. E o que você viu? Você, na hora, você não percebe. Você olha para trás, não estou falando de conquistas, estou falando de pessoa. Sim. O que mudou dentro de você? Quais são as visões que você não tinha antes de fazer isso e tem hoje? Olha, basicamente 2 coisas eu acho que são essenciais. A primeira é ser estratégico, né? O marketing ensina muito isso. Você precisa ter estratégia para tudo. Para divulgar, para vender, para fazer relacionamento. Então, tudo precisa ser estratégico, né? Então, a gente vê assim, a fulana postou, né, um negócio que viralizou. Não foi sem querer. É estratégia, né? Tudo é estratégia. E a outra coisa é lidar com pessoas. Então, lidar com pessoas é fundamental. A gente precisa de pessoas para tudo, né? Relacionamento, qual você acha mais tudo. Difícil? Lidar com pessoas. Eu sabia. Eu sabia. Lidar com pessoas. Eu sabia. E as pessoas todo mundo tem seus problemas pessoais, né? E algumas se melindram com coisas muito bobas, né? E a gente tem que estar sempre contornando, né? Sempre porque sabendo assim... entender. Empatia, né? Tem isso, eu acredito que tenha, porque eu tenho. Que a pessoa me contrata para alguma coisa do meu trabalho que eu faço, mas ao mesmo tempo a pessoa parece que ela te contrata, mas não tem aquele 100% de confiança. Você sente que tem alguns que são assim, não tem? Sem dúvida. Esses são os que dá mais... um pouco mais dificuldade para ele entender o trabalho que você quer mostrar para ele. Que se fizer assim, vai dar mais rendimento. Sim. Que eu acho que o final é o rendimento daquilo, não é? Todo mundo quer faturar, né? E tem cliente que você tem que ficar se provando o tempo todo, né? Olha, eu tenho... Né? Eu estudei para isso, eu tenho capacidade para isso, eu sei o que eu estou falando, eu estou apta para te direcionar nesse sentido, né? Então, é difícil. Porque as pessoas muitas vezes chegam... Eu sei tudo, né? E é difícil você mostrar para a pessoa que
Não, se ela soubesse tudo, o negócio dela não tava, né, do jeito que tá, Sim. precisa melhorar. É difícil você falar para ela que o que ela tá fazendo não é tão legal, né, que existe um outro caminho melhor. Lidar com pessoas é difícil. É difícil. Mas é muito bom. É muito bom. Depois o resultado que é legal você falar. A pessoa ficou tanto com o pé meio assim, um para lá, outro para cá, e olha o resultado, olha a alegria que ela tá. E agora fala para mim, o quanto eu percebo isso, o quanto que é importante o marketing na vida do empreendedor. Pode ser daquele cara que tá vendendo vassoura ali na esquina, quanto o cara que tem 3 prédios de empresa, não é? Fala, sim. Não tem isso? É fundamental, e eu sempre falo isso. O marketing cabe para qualquer tamanho de negócio. Se você é uma pessoa, empreendedora, você precisa de marketing. Porque o marketing, ele engloba tanta coisa. A gente muitas vezes ouve, né, o pessoal falando, marketing tá nas redes sociais. Não é só isso, isso é uma das ferramentas, né? Tem muitas ferramentas, então é essencial. Você precisa do marketing para divulgar, você precisa para vender, para captar clientes novos, para desenvolver o seu produto ou seu serviço. Tudo é marketing. Quando eu dou aula, né, falo para os meus alunos, marketing é vida. Marketing é tudo. Exatamente. Você precisa do marketing. Exatamente. É isso. E você também, eu estava vendo, você trabalha também com marketing digital, né? Você tem mais direcionado também para essa área, não tem? Na verdade, assim, a gente meio que foi obrigada, né? Não tem como, né? Eu brinco que eu sou da época do marketing raiz, que era só a estratégia, né? E aí, agora com a evolução do digital, você é obrigado a acompanhar, né? Então, assim, não é o meu forte. Se eu falar que é o meu forte, eu tô mentindo. Não é o foco seu, talvez, só esse mais de 50% estão no digital. Não, mas acaba que a minha divulgação toda é no digital. Eu preciso do digital, né? E meus clientes também. Então, eu tenho que saber do que eu tô falando, como orientá-los nesse sentido, né? Preciso entender. Mas eu gosto mesmo da parte estratégica do negócio. Né? Se a pessoa chegar... o que você prefere? Eu acho que eu sei qual que você vai falar. Você prefere que aquela pessoa que está te procurando, um empresário, uma empresária que está te procurando, dependendo do negócio, você prefere aquele que já tem uma noção, ou você prefere o que está cru, que não sabe nada? Qual que você prefere? Olha, eu poderia falar, prefiro aquele que já tem uma noção, mas eu prefiro aquele que tá cru. Eu sabia. Porque aquele que tá cru, você consegue pegar do zero e aí formatar e fazer uma coisa... Montar. Bem redondinha, né? Porque eu falo, às vezes tem cliente que o projeto vira um Frankenstein, porque ele quer fazer uma coisa com um pedaço que ele já tem, aí você quer colocar outro e vai virando uma colcha de retalhos, né? Mas o cliente cru, não. Você vai ensinando, E acho que esse meu lado professora tem isso também. Ajuda, né? De querer ensinar, de querer começar do zero, passo a passo. E aí, aquilo que você falou, você vê o resultado, é muito bacana. Sim. É muito bom. E eu vi que você tem muitos seguidores lá, hein? Menina, você tem muitos seguidores. Inclusive, tem uma prima minha que segue você. Verdade, eu vi lá. É a Inara. O nome dela é Inara. Eu acho que ela foi minha aluna. Ela foi sua aluna? Eu vi a fotinha dela lá. Eu vi a fotinha e falei, pô, é minha prima essa aqui, é a Inara. Foi minha aluna. Ela é minha prima. A minha filha, quando era pequena, a gente ia no shopping, né? Aí passava as pessoas, oi. Aí ela, quem é, mãe? Eu falei, olha, se não foi, é ou será meu aluno. Certeza. Eu conheço todo mundo por causa da faculdade, né? Sim. A gente se esbarra direto. E você tem uma pessoa que você se inspirou quando você estava entrando já, não sair da faculdade e começando a trabalhar, mesmo sendo em outras agências que você foi trabalhar, Sim. Ou alguém que você se inspirou para você montar seu próprio negócio? Ou teve os dois lados? Olha, a minha maior inspiração sempre foi minha mãe. Minha mãe ficou viúva com 49 anos, ela não trabalhava, meu pai era o único provedor, 5 filhos, a gente tinha uma vida, assim, relativamente boa, viajava todo ano para praia, e todos em escolas particulares, a gente tinha 2 carros. E aí, quando meu pai faleceu, a nossa vida mudou, né? Da água para o vinho. Todo mundo foi trabalhar, inclusive minha mãe. Ela montou uma escola infantil, porque o que ela sabia? Cuidar de criança. Ela tinha 5, né? E aí, ela montou uma escola infantil. Então, assim, eu falo, meu maior exemplo, minha maior inspiração é minha mãe. Sua mãe, né?
que trabalhou até 80 anos, Olha só aí. parou por causa da pandemia, ainda porque os filhos obrigaram. Então ela ainda é minha maior inspiração. E sua mãe teve a escola perto da minha casa. Então, no Parque Industrial. É mole? É, Escola Laporte. E ela cuidava de tudo ali? Ela era a empreendedora? Ou ela põe a mão na massa como... Ela não era professora, mas ela interagia ali? Sim, ela atuava como diretora, né? E mantenedora da escola. E aí tinha lá as professoras, as babás, porque aí ela abriu um berçário na escola. Ah, tá. Formou toda uma equipe, mas ela que estava na linha de frente sempre. Que coisa. Ela abria a escola às 7 da manhã e fechava às 7 da noite. Foi bem 12 horas direto, né? Corajosa. Corajosa mesmo. Muito. E você tem alguma aluna sua? Pode ser da faculdade, pode ser do que você já fez uns tempos atrás, pode ser do café. Alguém que despontou e você teve orgulho, uma pessoa que você enxergou e falou, essa vai. Inúmeras. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo outro dia. Eu tive uma aluna que ela era professora de inglês, assim, ela dava aula particular de inglês e fazia faculdade. E hoje ela é vice-presidente de marketing da L'Oréal Paris. Nossa. Ela mora lá. Mora lá? Gisele. Então, assim... E como ela, tenho inúmeros exemplos de alunos que deram muito certo, muito certo. Você fala, meu Deus, que orgulho, né? Que bacana, né? Aluno, que e você já teve oportunidade de sair do país, conhecer fora? Já, conheci vários países, mas não a trabalho, não a sempre trabalho. de férias. Mas mesmo assim, tem diferença porque por mais que você vá curtir, não a trabalho, sempre tem aquela visão de marketing atrás ali, né? Queira ou não queira, ele faz parte de você. Com certeza. Eu falo, o lado publicitário e o lado marqueteiro não sai de mim. Não tem jeito, né? Vai viajar, você vai num supermercado, você começa a olhar, olha a embalagem, olha a divulgação, tudo, uniforme de pessoal. Sim. É uma análise constante. O que você viu lá fora, em qual país que você pegou a ideia ou você falou, pô, eu não tinha feito isso aí ainda não? Olha, tem vários formatos de negócios diferentes, que são bem legais para a gente se inspirar. Mas uma coisa que eu vi muito assim na Europa, que não que me inspirou, mas que meio que me chocou, que eles não usam, que nem a gente tem fachadas, luminosos enormes, né? Na Europa, na parte Itália, França, eles têm assim, o dentista é uma plaquinha com o nome do dentista e é isso. Sério? É bem, assim, discreto. É uma comunicação bem discreta. Esse é o marketing deles? Eles fazem, lógico, né? Ações. Sim, mas eu tô falando assim, visualmente... em termos de fachada, essas coisas, eles são bem... Na Europa, principalmente, eles são bem discretos. Acho que nos Estados Unidos que tem bastante outdoor, aquelas coisas enormes e tal. Puxa, a gente tem uma visão, às vezes, achando de outros lugares que é tudo igual e não é. Não, eles são muito diferentes, muito. E, assim, a comunicação em si, né? O brasileiro tem uma forma de piada, de ser espirituoso, que eles são muito diferentes. Eles são mais frios, mais secos. Ou os americanos têm aquelas piadas que a gente fala, era pra rir, né? Não, é só sem eles graça. rir lá. Tanto é que a gente assiste uns filmes e eles põem até risadinha de fundo lá, mas não achamos graça nenhuma. E a propaganda deles é nessa linha também, né? É diferente da nossa. Meia cômica. Não só meia cômica, mas eles têm uma outra abordagem, é diferente da gente, né? Bem diferente. Você acha que o essencial do marketing, uma pessoa que está entrando agora, você é professora, a pessoa, o mais importante é a abordagem dela, é o jeito dela falar, é o jeito dela explicar como ela vai fazer o trabalho. Lógico, você vai falar, é o conteúdo. Mas, às vezes, a pessoa chega com baita do conteúdo, mas não sabe vender o conteúdo. Porque você tem que ser uma vendedora também, tem. E agora com as redes sociais, né? Tem gente que fala, nossa, eu sei fazer muito bem o que eu faço, mas não me ponha na frente de uma câmera. E é muito complicado, porque as pessoas hoje querem ver quem está do outro lado. Né? Então, exatamente. É bem complicado. Agora, assim, o que é essencial para você ser um bom marqueteiro é repertório. Então, assim, ler de tudo, assistir de tudo, né? Então, o pessoal fala, vai assistir Big Brother? Sim, assiste Big Brother. Tudo é repertório. Né? Desde, eu vou ouvir uma música clássica ao funk, né? Tudo é repertório.
E é muito importante na área do marketing você ter repertório. Para você estar meio que sabendo... Por dentro de tudo. De tudo que está acontecendo. Pelo menos não saber tudo, mas saber o que está acontecendo. Sim, e você poder transitar por vários ambientes. É muito importante, porque senão você fica muito fechado. Você né? fica num nichinho ali... Então, eu falo, repertório é a chave de tudo para quem quer fazer um bom marketing. Sim. Entender de tudo um pouco. E o seu TCC lá, que você pegava a turminha no final do ano, você fazia, não fazia? Sim, eu orientei TCC mais de 15 anos. Qual que era você sempre mudava ou você via que a estratégia, se no TCC eu desse esse tipo de matéria, algo para fazer, eles iam desenvolver melhor ou é por turma? É por turma, assim, a gente sempre, os professores brincam, né? Tem turmas que são safras maravilhosas e tem turma que nem tanto, fala, essa né? não Você tá fala, legal. É aquilo, segue o roteiro. Essa vai dar um trabalho. Segue o roteiro e se forma, né? Mas existem turmas que saem muito da caixa, que você fala, meu Deus, eu aprendo dando aula. É muito bom, muito... interessante até, Sim. né? É óbvio que existe um caminho a ser traçado, um roteiro para o TCC, mas tem gente que foge muito do padrão e aí saem trabalhos maravilhosos. Sim. Surpreendentes até. Eu imagino. Você então é marketing e publicidade, assim, né? Sim. Aquele como que chama aquele rapaz que fazia aquele programa na Record lá? Você está demitido. Como que é o nome dele? O Justus. Ele é publicitário. Ele é um cara, Sim. Né, um conceito, né? Ele tem empresa nos Estados Unidos, é isso? Sim, super conceituado, ele, super bem sucedido. Não é? Assim, fala pra mim, vamos supor igual ele, assim, hoje ele delega bastante, né? Ele com já certeza. Não, né, faz muita coisa, mas eu digo assim, vocês têm que ser arrojados? Muito. Quanto mais você pensa fora da caixa, maior a chance da coisa dar certo. Porque senão é mais do mesmo, né? E ninguém quer mais do mesmo, todo mundo quer algo diferente sempre. E como é difícil você ter ideias inovadoras sempre, hoje não tá né? mais assim ainda? Porque tudo que você pensa, fala, já foi feito. Alguém já fez. As coisas não estão andando muito rápido? Muito. E agora com a inteligência artificial, ChatGPT, faz isso para mim. Em 5 segundos está tudo pronto, né? Então, assim, o lado criativo faz muita diferença. Você não acha que esse IA vai perder um pouco daqui para frente alguma parte de criação dos que estão vindo? Não estou falando da sua geração. Sim. Mas muita gente não vai ficar se acomodado no apertar o botão e pelo menos 50% ele passa para você. Você só conclui? Sem dúvida. Mas eu acho que os grandes profissionais que vão se diferenciar são aqueles que vão dar o toque próprio, né? Tá. Aquela pitada sua, sabe? Falar, eu tenho lá o esqueleto que a inteligência artificial fez, mas o meu diferencial é isso aqui. E acho que esses vão ser os que faz a diferença mesmo. Que vão fazer a diferença, sim. Sim. E você, nessa saída de CLT, que você montou seu próprio negócio, você está trabalhando com isso daí, você almeja novos horizontes? Porque você já está falando uma ideia, já está fazendo a outra a cada 15 dias. Está vindo algo mais aí na mente da Ana aí pro povo que acompanha ela, porque a mulher não para, Sem dúvida. A gente quer sempre mais, né? Quando atinge um objetivo, eu quero outro. Então, assim, agora, né, o meu foco é o Café com Marketing e a comunidade Omni. E fora isso, eu faço as consultorias de marketing para clientes individuais, né? Mas eu também tenho outros projetos. Então, alguns cursos que eu quero fazer. Ah, que legal. Algumas turmas, então, cursos em grupo. O próprio café, agora eu vou fazer uma edição só para quem é da comunidade. Então, também já é um outro formato. Daquele pessoal que é inscrito lá. Que é assinante. Que é assinante. Então, fora aquele outro que tem quase 100 pessoas. Tem esse aí também? Vou fazer agora. Mas tem uma turma desse quase 100 que está ali também. Com certeza, com certeza. Mas é aquilo que a gente estava falando. Campinas já não tem mais lugar para eu acomodar todo mundo, porque já está ficando pequeno, né? Sim. Para um café. A gente tem, lógico, bufês, clubes, mas para você falar, vamos lá tomar um café da manhã... Já não... Não, você chegou numa posição hoje que não dá mais, né? São poucas as opções. E você percebe... você vê que eu sou bem curioso, pergunto mesmo, né? Pode perguntar. Quais são o perfil das pessoas que mais se procuram? Agora eu quero saber. Olha, isso eu falo com facilidade. Mulherada que começou a empreender e que está perdida.
Perdida em que sentido? Ah, eu não sei o que fazer. Não sei por onde... o caminho. Não sei por onde começar. Então, assim, eu fiz um curso, virei, sei lá, consultora de estilo. E agora? Né? Onde eu vou achar cliente? Como que eu vou fazer? A coisa do empacotar o serviço. Como que eu vou vender aquilo que eu aprendi? Né? Então, aí eu oriento nesse sentido também. Nas consultorias, eu faço isso, de empacotar. Olha, então vai ser que nem a minha comunidade. São 2 encontros, custa tanto, toda semana você vai receber a pílula de conteúdo. Então, assim, é empacotado. Né? Na hora de vender, quem está comprando sabe exatamente o que está comprando. Então, tem gente que tem muita dificuldade nisso, né? Principalmente quem presta serviço, né? É? Quem é prestador de serviço? Então, dentista, advogado, arquiteto. Me formei, e agora? Ou então, verdade. Eu saí de uma empresa e agora vou montar o meu próprio negócio, e agora? Ficar praticamente sem noção, né? Não saber pra onde ir. Não é querer falar porque você trabalha com isso. Mas se a pessoa não buscar isso, ela pode até chegar em algo, mas a dificuldade, o caminho tempo, vai ser muito mais longo. O tempo dela vai ser imenso. Às vezes até desiste, né? Com certeza. O Brasil é um país que mais da metade dos empreendedores desistem em 1 ano. É muita gente desistindo. Desistindo, né? Mas é por isso, porque não tem planejamento. Não tem planejamento, né? Você sabia que eu vi uma palestra pela internet? Um cara falando que ele fez uma média, assim, sabe? Ele fez não que é isso, mas ele fez uma média. Aí você falou, eu peguei. Ele falou assim, a cada 10 pessoas que vão empreender, independente de ter experiência ou não ter. Porque às vezes ela acha que tem experiência, mas ela quebra lá na frente, né? Vai tão afoita que ela fala, e pum, cai. E às vezes aquele que vem devagarzinho, às vezes ultrapassa. Ele falou que a cada 10, de 1 a 2 anos, desiste, 7. Tô falando o que ele falou. 7 desiste. Sobram 3. Desses 3, os 3 deu certo. Mas desses 3, tá um pouquinho melhor que ele tava quando ele era CLT. Tá melhorzinho. Ele se achou ali, não evoluiu muito, mas melhorou. O segundo tá bem melhor do que esse e bem melhor do que ele estava quando ele era. Pô, ele já chegou num nível B. Além. Só 1 alcança o nível A da cada 10. É por aí. Só 1. Isso? Eu não sei te afirmar, com certeza, esse dado. Ele falou. Mas uma média. Ele fez uma média mesmo. É uma média. Ele pode fazer de 100, que de 100, 10 deu certo. Mas é por aí mesmo. Ele pegou um número pequeno para que todos ali... Ele falou, vou pegar um número pequeno para que todos entendam. Que a cada 10, 1... Mas é justamente por falta de planejamento. As pessoas não se planejam financeiramente, né? Então, acho que, eu saí da empresa, vou pegar minha rescisão, vou abrir uma loja. Eu tenho dinheiro para manter essa loja 3 meses. Tá, e depois? E aí? E aí, se você não tem a clientela, porque demora, né, para você... Demora. E aí, passa 3 meses, o cara fecha, porque ele não tem mais dinheiro nem para pagar o aluguel. Exatamente. Você acha que uma pessoa que está uma empreendedora hoje, homem ou mulher, seja a área que ela escolher. Lógico que tem uma área que talvez dá uma impulsionada a mais e tal. De tanta... O que insiste. Aquele que insiste mesmo. Depois de quantos anos... vocês não desistir, gente. Ela vai explicar direitinho. A partir de... Mesmo tendo você junto. Tá. Depois de quanto tempo a pessoa começa a despontar e falar... Porque às vezes no começo surge as dúvidas, porque a coisa não rende. Sim. Não vai, não gira. Depois de quanto tempo, não tem uma escrita. Isso não está escrito não tem uma fórmula não tem uma fórmula, mas depois de quanto tempo o empreendedor que está conhecendo você começa a ver resultado? Olha, mais de 1 ano com certeza. O primeiro ano é 0 resultado. Assim, 0. É claro que existem negócios e negócios, tá? Não dá para generalizar. Mas menos de 1 ano, não sonhe em ter o lucro que você imagina. Você até pode faturar, mas muitas vezes você vai empatar. E olha lá, hein? E olha lá. Para você chegar num ponto de equilíbrio, às vezes uns 2 anos, dependendo do negócio, até mais. Né? Dependendo do investimento que é feito. Principalmente quem começa com pouco investimento. Então, é um passo de cada vez. Como dizem, quem tem dinheiro faz dinheiro. Não é? Não é? Com certeza. Aí, se ele começar com pouco, ele vai ganhar, mas ele vai ganhar pouco também. E vai demorar mais tempo, né?
Então, que nem hoje, a gente vê muita gente anunciando nas redes sociais, no Google. Você tem que ter dinheiro para anunciar. Então, se você começa a falar, mas eu não tenho dinheiro. Ok, você pode dar certo, mas vai demorar mais do que aquele cara que está anunciando e pagando. Exatamente, está impulsionando, está fazendo... Não é isso que funciona? É. Então, é não desistir. É não desistir. E ser resiliente. Insistir, né? Insistir, cair, levantar. Você passou por isso, não passou? Muitas vezes, até hoje. Fala uma experiência que você passou e que você achava que, quando você teve essa virada para depois de professora... Que é bom a turma saber, porque a turma vê hoje a Ana aí fazendo essas coisas maravilhosas. Nossa, a Ana sempre deu certo na vida dela. E não é assim, né, Ana? Não é assim. É que nem eu falei, quando eu saí do CLT, deixei de ser professora na faculdade, que eu estava 17 anos, para mim o mundo caiu, né? Mesmo tendo a minha rescisão, tudo, mas... Pessoalmente era difícil, né? Porque eu pensava, quem sou eu agora sem os meus alunos, sem a sala de aula, né? Você acha que a parte psicológica de uma pessoa passar o que você passou e de muitos... Impacta demais. Não é nem o financeiro, mas é mais aqui, né? A cabeça. Com certeza. O financeiro conta também, sim, lógico, né? Mas porque a hora que os boletos chegam, mas a cabeça... Ela pode destruir você, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a cabeça é tudo. Se você falar, não, vou levar, né? Mais um dia, aí vai. Então, você tem que ter coragem. Eu falo, empreendedor no Brasil é corajoso. Corajoso, acima né? de tudo é corajoso. Fora os impostos. Mas, então, né? Mas, assim, fora aqueles que falam, mas acho que não vai dar certo, tem certeza? Vai aqui ali que é mais garantido. Você já ouviu isso aí? Muito. E as pessoas se iludem muito também. Falam, eu vou abrir um negócio, daqui 2 meses estou nadando no dinheiro. Calma, não é bem assim. Tem que ter muita projeção, muito cálculo, muita estratégia para a coisa dar certo. E assim, pensando num cenário em que tudo dê certo, porque a gente não depende, eu sempre falo, não depende só da gente, né? A gente tem as variáveis incontroláveis, a economia, né? O mundo em guerra, o Trump fazendo as loucuras dele e por aí vai. Então, que uma coisa vai afetando a outra. E aí a gente tem que, né, como diz o ditado, dançar conforme a música. Sim. É isso, a gente tem que se adaptar. Uma pessoa que começou sozinha, achando que sabia, fez tudo errado e tá quase... não vou voltar para onde que eu estava. Você consegue virar esse jogo? Sim. Dá para virar esse jogo? Dá para virar esse jogo. Dá. Pô, isso é importante, hein? Dá para virar Mais esse jogo. Mais ou menos, como que esse trabalho... Você vai primeiro no psicológico da pessoa? Na verdade, o trabalho de planejamento, ele também envolve... Eu até brinco, eu falo, às vezes a minha consultoria de marketing parece que eu sou a psicóloga da pessoa, né? Porque a pessoa vem e chora todas as mágoas, eu falo, não, vamos por esse outro caminho, vamos tentar por aqui. Então, a gente acaba tendo que abraçar mesmo, né, a pessoa. Mas o planejamento, ele ajuda muito você ter uma luz, sabe? Aquela coisa de ter uma luz no fim do túnel. Você fala, eu tô indo ali, mas eu tô vendo que eu tô no caminho certo. E aí, quando você planeja, você tem metas mensais. Então, eu brinco assim, a gente tem metas mensais, mas tem mini metas, que são as metas semanais. Então, para eu chegar lá na meta mensal, eu preciso toda semana, né? Colocando um tijolinho. Nossa. E aí a gente vai vendo, tá funcionando, tá dando certo, né? A coisa tá acontecendo. Essas pessoas que você fala que não quer aparecer, é o mais difícil? É difícil. É difícil porque tem gente que o próprio produto exige que a pessoa apareça. E aí a pessoa fala, não, mas eu não quero. E aí ela coloca a foto... É claro que hoje em dia a gente tem vários artifícios que podem substituir. Por exemplo, contratar um influenciador. Né? Então, o cara vai lá e ele põe a cara dele, né? Mas e dinheiro para contratar um influenciador? É grana, hein? Então, é isso. Mas existem várias formas, né? Eu posso fazer um vídeo e aí só faço a locução, não apareço, né? Tem algumas manhas que a gente vai contornando. Eu mesma não gosto de aparecer em vídeo. Sério? Se você olhar meus posts, 90% é post estático, é foto. Eu vi mesmo. Mas carrossel. Mas é uma forma que eu encontrei de me comunicar com o meu público e que tá funcionando para mim. Então... E aqui você tá indo bem pra caramba. Nós estamos batendo mais papo mas aqui. Quando eu falo, é que nem sala de aula, né? Eu fico confortável na sala de aula. Aí você acha que, então, quando chegar uma câmera na sua frente, vai gravando? Daí... Aí celular, né? Eu fico me olhando ali e falo, não tá bom, vou gravar de novo. Não tá bom, é 10 vezes gravando a mesma coisa. Não é? Dá um pouco de segurança, não dá? Sim. Mas você sabe que eu troco uma ideia com as pessoas que vêm aqui, a gente conversa, troca informações. Se eu for fazer um vídeo, eu até faço.
Mas se você falar assim pra mim, vai gravando, eu vou gravar você agora, você vai mandar um recado pro pessoal lá. Aí já começa a gaguejar. Não é louco isso aí? Isso aí não dá pra explicar, né? É porque a gente se julga, né? A gente sempre acha que os outros estão nos julgando e aquilo nunca tá bom. Né? Então, é muito julgamento. Mas não é bom a gente ser... Você que trabalha nessa área até de resgatar as próprias pessoas que não têm mais esperança, que aí você faz muito isso também. Sim, também. As pessoas perdidas. Mas a pessoa, ela... Você não acha que às vezes a pessoa que faz muita coisa errada e às vezes desconfia muito de você, não é a pessoa que já bateu muita cabeça na vida? Sim. Tô falando na parte de investimento. Tem vários que esses são os mais difíceis. Mas aí, se você consegue pontuar onde foi o erro, aqui, se você tivesse feito isso, aqui, se tivesse feito aquilo, a pessoa consegue enxergar, fala, pô, eu bobiei, né? Às vezes o cara faz 10 anos tá tentando fazer um negócio, foi para outro, não deu certo, pulou, foi para outro. Exatamente. O cara já tá na quarta tentativa. Na quarta tentativa. E às vezes comete o mesmo erro nas 4 tentativas. E aí, quando você mostra, a pessoa passa a enxergar e fala, putz, agora entendi onde eu tô errando, né? Sim. O marketing, telefone, esse já virou obsoleto? Se eu te falar que sim, é mentira. Porque ainda tem muita gente que vende por telefone. Muita gente, sim. A mesma coisa o e-mail. Tem gente que fala, e-mail morreu. O e-mail marketing ainda funciona muito, 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 muito. Depende muito do negócio, é claro, né? Mas funciona muito. Telefone, e-mail, ainda são canais de comunicação que vendem. Apesar das pessoas acharem que não. Porque a maioria que acha que não, está nas redes sociais, né? Então fala, é só ali que vende. Mas não é. Inclusive, isso até já foi um dos temas do café. Ai, que legal. Que não é só o online que vende. O offline vende muito. O olho no olho, o puxar um telefone e bater um papo com a pessoa, e tomar um café. Isso funciona demais, demais. E esses carros que andam na rua aí? O mercado hoje tá... É um marketing, assim, não é? É um marketing. E tem público para tudo, né? Então, assim, tem o público que vai estar prestando atenção nesse carro de som, né? Em panfletagem. Então, tem coisa que ainda funciona. Você sabe que, pelo menos no bairro que eu moro, a panfletagem aqui funciona bem, viu? Porque você encontra com outra... Pô, entregaram para você, você viu o preço do arroz lá na... Não é? E às vezes são pessoas que não ficam na internet vendo isso daí, né? Mas para você ter uma ideia, e-mail marketing, até as grandes marcas, por exemplo, Outback, manda um e-mail. Hoje, esse mês é seu aniversário, vem comer com a gente, a sobremesa é por nossa conta. E aí você vai. Então, ele vendeu. Sim. Né? Aquela procura que a gente faz no Google, um dia a gente procurou 2, 3 coisas. Amanhã começa a aparecer... Sim. É vocês que fazem isso? Com certeza. Como que é isso? Eu quero saber. Agora, Gi, eu quero saber. Por quê? Um dia eu falei pra Gi, eu fui olhar pneu. Aí saber. Só aparece pneu pra você. No dia seguinte, eu falei, Gi, já vi o pneu que eu queria. Veio pneu de tudo quanto é jeito. Como que são ferramentas, como que né? É isso, meu? São ferramentas mesmo de remarketing. Então, eu entrei numa loja, vi lá uma calça. E aí eu não comprei. Aí, no dia seguinte, chega um e-mail para mim. Olha, aquela calça que você queria agora está em promoção. Como eles sabem isso, né? Tem todo um histórico ali. Em tudo que você clica, deixa um rastro. E outras empresas que você nem pesquisou, vem atrás. Mas tem o rastro pela palavra-chave, né? Então, por exemplo, pneu. Você pesquisou pneu, aí as outras empresas também estão, né, monitorando isso. Então, é para ele que a gente tem que mostrar pneu. E hoje até os celulares, né, escutam tudo que a gente está falando. Então amor, tem que ter cuidado que nós falamos, irmão. Às vezes você está falando de viagem e tal, de repente você vai olhar o celular, aparece lá uma promoção de viagem. Ele já respondeu para você? Não, mas eu já ouvi Ele respondeu para Gi, né, Gi? Ele responde para mim o mesmo. Nesse lugar e tal, não sei o que, tá congestionado, né? Tá falando de praia, alguma coisa. Com ele, alguma coisa, meu celular responde. Esse lugar, nesse momento, tá congestionado. O celular a pista... escuta tudo que a gente tá falando. Olha quem tá aqui, pelo amor de Deus. Cuidado que você fala, hein? Deixa ele... Não dá pra colocar um fone de ouvido nele. Pra ele não Mas você sabe que os grandes caras, né, de informática, eles sempre tampam as câmeras dos computadores... Porque eles... consegue. Tem uns hackers que entram lá em... É possível. Então, será que tem mais gente além de nós tá vendo nós aqui? Tem do celular, do computador. Né? O que você me fala
dessa visão do Elon Musk lá, de visionário que ele é um marqueteiro do caramba também. É uma figura, né? Assim, não dá para negar que ele tem uma visão empreendedora absurda, né? Ele é um cara mais rico do mundo. Ele foi agora homenageado, ele foi considerado o cara mais rico do mundo. Então, assim, o cara é bom. Mas é louco, né? Não, eu sei, ele é doido mesmo. Como toda pessoa que é genial, às vezes tem um lado... que você fala... De louco, não sei o quê, todo mundo tem um pouco, né? É isso. Ele é genial, mas ele é bem fora da casinha. Hoje, assim, quem que é pra você... no país, não tô falando pro cara deixar de seguir você para seguir, é um nível... Quem que você acha hoje que é o cara de marketing, assim, que todo mundo, das grandes redes, das grandes TVs, que procura e fala, pô, esse cara é o cara que o pessoal tá mais indo atrás hoje. Não tô falando nem no perfil seu, que você é mais um aí que o pessoal procura muito. Ou não? Hoje em dia é até difícil citar, porque tem muitos nomes muito bons, né? Até tem uns que o pessoal intitula como gurus do marketing, né? Aí você entra na internet, tem aquelas promessas de você ficar milionário em uma semana e tal. Mas tem gente muito boa no mercado. Acho que é até difícil citar. O meu grande ídolo era o Abílio Diniz, né? Que infelizmente se foi. O Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar. Pra mim, ele era assim... o topíssimo, sabe? Aquele cara que você fala... O que ele falar é muito bom. O cara era muito bom. Agora, você pega, assim, um cara... Tem aquele cara do marketing que fala bonito, que mostra um negócio lindo, que brilha os olhos de muita gente. Mas eu tô dando exemplo, hein? Você pega um Ratinho da vida. Que tem você já viu como que ele vende? Sim, e vende. Você viu o jeitão dele de fazer É um jeito que dá certo também. Porque é aquilo, tem público para tudo. E você tem que entender quem é o seu público. Quando você entende quem é o seu público, você fala com ele. Você fala a linguagem dele, o argumento que ele quer ouvir. Então, uma das coisas principais quando a gente vai fazer um planejamento é entender quem é o meu público-alvo, quem eu quero atingir. Quando você fala com aquela pessoa, que nem quando eu falo com a mulher empreendedora, a mulher em transição de carreira, eu sei o que falar para ela. Eu sei o que para ela vai cutucar, sabe? Falar... Pô, ela está falando comigo. Porque se eu falo de uma forma generalizada, eu não atraio ninguém. Né? Então, fica uma comunicação pulverizada. Fica meio vasto, assim. Fica meio no ar, quase e não pouca pega gente ninguém. Não pega, né? E você, quando você vai fazer o café lá, você puxa mais para um nicho, para um lado, ou todos os segmentos? Não, todos os segmentos, assim, tem todos os perfis que eu digo, assim, tem confeiteira, tem advogada, tem fisioterapeuta, tem arquiteta, tem de tudo. Chefe de cozinha, é bem... Nossa, tem todos, bem amplo, tudo? Pessoal de gestão de negócios, gestão de finanças, professora de meditação, é bem legal. Médico, dentista. Que louco isso aí. Mas todo mundo empreendendo, né? De certa forma, todo mundo empreendendo. Teve algum, sei lá, no seu comecinho de carreira, ou tá aprendendo, teve um segmento que você teve mais dificuldade de entender como é que funcionava para você fazer aquilo render? Acho que deve ter, não teve? Sim. No meu começo de carreira, né, o que eu mais tinha dificuldade é mídia, porque envolve números, né? Então, é mesmo? Você fazer um planejamento de mídia, é muito número envolvido. Qual a diferença? O que é fazer de mídia? O que... porque antes a gente planejava os meios offline, né? Então, era TV, rádio, revista, jornal. Então, você tinha que calcular, né? Qual era o retorno do investimento, onde investir, mais, menos, quantas vezes. Então, era tudo número. Agora, a maior dificuldade está em trazer todos esses números para a mídia online. Então, o que eu vou... Meio que antes era daqui para lá, agora tá vindo de lá para cá. É uma via de mão dupla, né? E na mídia online, você tem aquela coisa, né? Eu vou investir... Se você me perguntar, vou investir em quê? Em Google Ads? Ou eu vou fazer anúncio no Facebook? Ou eu vou fazer no Instagram? Aí eu vou falar, depende. A gente tem que analisar caso a caso, público-alvo. Tem gente que fala, Facebook já morreu. Imagina, tem gente vendendo, né? Tem gente ganhando dinheiro lá, no porque Facebook. tem um perfil, né? Então, você entendendo qual é o perfil do seu público e onde ele está, fechou. Você
Fala com a pessoa certa na hora certa. Eu tenho uma professora aqui mesmo. E alguém de podcast já te procurou? Já? Olha, meu primeiro podcast. Estou debutando aqui. É o primeiro podcast seu? Meu primeiro. É a primeira vez, né? Estou feliz com o convite. Ela falou, não vejo a hora de chegar isso. Tava animada. Que bacana. Então você vai ter um cara de podcast que vai te procurar futuramente. Aí, né? Que legal. Porque assim, eu tô perguntando porque é uma área também diferente. Uhum. Sim. Completamente diferente do que você já trabalhou, que você já fez. Com certeza. Que o meu é 100% online. O meu é 100% streaming. O meu não é algo que é apalpável, vamos dizer assim, que não, você entendeu? É serviço, né? É serviço puro. Serviço puro. E o grande desafio do serviço é tangibilizar. Quando você fala assim, vou vender essa blusa, a pessoa toca na blusa, ela experimenta, né? Ela vê. Isso. O serviço não, é uma promessa. É. Né? Então, eu vou vender um podcast. Tá, e aí? Então. Né? Como você vai tangibilizar isso? Que nem as agências de turismo, eles vendem viagem. É um serviço, é uma promessa. Né? E aí, como eles tangibilizam? Com um site, com fotos do hotel, com avaliações de quem já foi. Tudo isso vai criando um cenário onde a pessoa fala, confio, vou comprar. Né? E o podcast é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que tangibilizar de alguma maneira. Você falou, o cara tem tanto de visibilidade, o cara tem tanto de inscrito, o cara... tantos patrocinadores. Por dia o cara tem tantas pessoas que buscam o canal dele. Isso. Você tem que fazer... Número de visualização, Você tem que fazer, é uma venda. Não deixa de ser uma venda, né? Você não tem vontade de voltar a dar aula de novo? Então... Aqui não tá aguçadinho lá, não tá escondidinho lá, não? Você sabe que eu voltei a dar aula... Ah, é? Na Unitá, uma faculdade nova em Campinas. Onde que é isso aí? Já ouviu falar de... Quando eu estava dando aula, Unitá? Eles estavam ali no Colégio Progresso. Eles alugaram uma parte do Colégio Progresso, agora saíram de lá. Mas aí eu tô licenciada de lá agora, porque... O curso que eu dava aula era o curso de administração, e aí acho que eles não vão oferecer mais esse curso, então eles me licenciaram. Então eu falo, eu ainda sou professora, só que eu estou licenciada. Lá de quê? Quais são os cursos nessa faculdade? O forte lá é direito. É? Direito, aham. Eles foram considerados nota 5 Caramba. no MEC, eles estão... E você dava aula de administração lá? No curso de administração. Menina, o que você não faz? Fala pra mim. Não, mas eu dava aula na área de marketing, sempre na minha área, né? faz Sempre na tudo, minha não área. para. Mas ainda você tem vontade? Eu amo dar aula. O duro agora é achar tempo, né? Eu falo, de certa forma, eu ainda continuo ensinando, né? Porque quando eu vou dar consultoria, nos próprios cafés, eu estou ensinando. Então, é um jeito de dar aula. Como que chama o negócio do café mesmo? Café com marketing. Café com marketing. Esse nome, Café com Marketing, você bolou. Veio de vocês, porque eu falei, vamos tomar um café e esse café vai ser com marketing. Você queria trocar informações, você queria ver o mercado também. Sim. E até é bom para você saber como que o mercado tá também, Falar né? de marketing, né? Não é isso daí? Ali nessa que vai, as mulheres vão lá. Todas as idades, você vê ali? Você vê, tem empreendedora novinha lá? Tem. Outro dia até falei, tem uma geração Z aqui. Ah, é? Mas a grande maioria é 35+. Tá. Mas tem parece ali. Sempre e o que é o jovem hoje está empreendendo, hein? Eu sei que eles estão vindo muito para cá, né? Para informar. Mas o que você sente? Mas o jovem, ele empreende assim, por exemplo, me formei em arquitetura, eu quero abrir meu próprio escritório de arquitetura, eu sou jovem e eu não sei nem por onde começar, né? Então, assim como quem é mais velho, que está fazendo transição de carreira, o jovem, no primeiro momento, ele também não sabe. Ele não quer ir só para o streaming, ele quer ter a parte física trabalhando, muita né? gente. E tem muito serviço e produto que é físico, né? Que você tem que ter. Então, tem que ter um escritório, tem que ter uma sala de reunião, uma loja, sei lá. Então, tem muita gente que ainda procura. Que legal. Não, porque a gente fica um pouco preocupado com isso, né? Porque todo mundo acha isso, que tá tudo caminhando transição só para aí, digital, mas não é, né? Essa transição do streaming, muitas pessoas... eu vi até umas pesquisas aí que muita gente não está nem quase indo... Alguns não querem nem fazer faculdade. Sim. Então, a educação no Brasil, no mundo, a educação está mudando o perfil.
né? O perfil do aluno. O aluno não quer mais ficar 5 anos numa faculdade, por exemplo, de publicidade. Quando ele está se formando, aquilo que ele aprendeu no primeiro ano já não vale mais. Já ficou né? obsoleto. Então, está mudando. As pessoas estão buscando mais cursos pontuais, curso de extensão, né? Então, eu não preciso ter uma faculdade, por exemplo, para abrir uma startup. Então, eu preciso saber daquele assunto. Então, eu posso buscar inúmeros cursos, inclusive fora do país, sem ser uma faculdade. Sim. E me especializar naquele assunto. O imediatismo não está fazendo isso? Com certeza. As pessoas querem tudo para ontem, né? A coisa do risquinho azul do WhatsApp. Eu vi o risquinho, quero que me responda em 5 segundos. Se não responder... Não é, gente? Não, porque você viu a história dela? O que ela passou? Isso que é bom você contar a sua história. Hoje você está fazendo tudo isso daí e está com projetos. Mas você viu o que você passou? O jovem hoje tem essa paciência de passar o que você passou? Não tem. E o jovem desiste com muita facilidade. Porque o perfil hoje do jovem é o cara que quer a experiência. Ele não quer se comprometer. Ninguém quer mais trabalhar numa multinacional e ficar 20 anos. A minha geração queria, né? O sonho era esse. Eu vou ficar numa multinacional 20 anos. O jovem hoje, ele trabalha 4, 5 meses num lugar. Não estou feliz? Um abraço. Se chegar a 5 anos, né? Acho que às vezes nem isso. Exato. Não, então... a gente, nós, a Gi, você... Nós queríamos fazer plano de carreira dentro da empresa. Agora não é mais isso. Agora eles querem ter experiências, querem viajar, querem conhecer o mundo, querem fazer um intercâmbio. Eles não querem mais ter o carro próprio. Pra que eu vou comprar um carro se eu ando de Uber? De Uber, exatamente. Né? Exatamente. Eu posso beber tranquilamente. E eu tô vendo que eles não estão nem se preocupando em querer ter sua própria casa própria. Não. Porque eles são nômades, né? Então, eu posso estar trabalhando hoje aqui, amanhã na praia e... É ok, né? E tanto que ele ir pra praia e fica 1 ano lá, não quer mais. Aí vai pro outro lado. Porque eu fico pensando aqui, até a natalidade caiu bastante. Tem muita gente que não quer ter filho mais. Sim. Né? Eu tava conversando com a Gi, nós estamos em 2025, em 2030 quase não vai ter professor se formando. Tá difícil. Porque a procura mesmo de professor na faculdade, ela mesmo estava falando isso daí, até uma pesquisa entre elas conversando lá, não tem pouca gente. Procurando para querer ser professor. Sim, e como que pode isso? Isso cai muito a qualidade do ensino também, né? Exatamente. A gente vê ano após ano a coisa tendo um declínio. Eu vi esses dias um empresário desesperado, acho que não sei se você chegou a ver, falou, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, você que é empresário está passando por isso. Eu peguei uma jovem aqui, e tinha jovens aqui que veio, eu queria pegar pessoas na faixa até 25 anos, ele falou. Um monte de 23, 24 veio com o pai e com a mãe. Para fazer entrevista. Um monte veio com o pai e com a mãe. Aí eu dei o que fazer para me achar um que encaixava naquilo que eu queria. Eu achei uma menina bacana, pelo menos no meu ponto de vista, ela passou, porque tem que fazer os exames, tem que passar pelos testes. Perfeita. Ela começou a trabalhar às 7 horas da manhã, quando foi 8 horas, pediu a conta para ir embora, porque ela não conseguia mexer no celular. Você viu isso aí? Eu vi, é um absurdo. Você viu o desespero dele? É um absurdo, mas é a realidade. Infelizmente, é o que está acontecendo. O jovem não consegue se desligar. O celular faz parte dele. Faz parte dele. É o DNA, né? Virou um DNA. Muito... tá. É uma coisa só. É bem complicado. A minha irmã falou que ela trabalha com a parte de administrativo, de contabilidade, essas coisas. Ela falou que é difícil conseguir uma pessoa jovem para... Comprometida. Para você acreditar nela porque assim, a pessoa nova entra na empresa, nós fomos assim, você vai dando a linha, né? Como era no nosso tempo. Né? Aí você fala, pô, que legal, eu vou postar nessa pessoa. Ela falou que ela não consegue apostar. Quando ela tá apostando, ela acha que vai, não vai. Mas você sabe que essa coisa que você falou, né, de ir com o pai, com a mãe na entrevista, eu já tive uma aluna que foi com a mãe no MBA para falar com o coordenador. Ah, não. Sobre trabalho em grupo. Ô, louco. Do tipo, a minha filha não consegue Se grupo, turmar. Alguém tem que colocar ela no grupo, e aí foi falar, a mãe foi falar com... Ela, menina, 26 anos, então, 26 anos, então, a mãe. se ela for lá falar com o chefe dela, tem que falar com a mãe dela, então, vai lá na firma, lá fala mãe, com chora ele. lá pra mim. Não é estranho isso aí? Mas é a mudança do perfil das gerações, né? É muito estranho. Eu vejo, pô, eu passei também por tanta correria, não desisti, levei tombos também, porque
eu faço festa, tudo. Eu, com 15 anos, eu falei pra ela, minha mãe falava, eu ia pra São Paulo comprar disco. Eu pegava trem. É diferente, é outra... Ia sozinho comprar disco. Mas os perigos também mudaram, né? Mudaram. Eu joguei futebol, minha mãe tinha que assinar lá pra me pegar o ônibus pra me jogar em outra cidade e tal. Tava nem aí, pegava o ônibus no meio da galera lá, jogava bola em outra cidade, não conhecia ninguém. Às vezes posava de um dia pro outro, que minha mãe assinava e tal. Voltava no outro dia. Hoje... Criança, né? Não, mas eu era um garoto. Eu fiz isso com 14, porque eu comecei com 13, né? Com 14 foi a minha primeira viagem sozinho. E fui embora. Mas era diferente, né? Era diferente, né? Era muito diferente. E o que você aconselha hoje pro pessoal que tá entrando na sua área? Que é maravilhosa, mas tem os perrengues, como todas têm. Qual conselho você dá para quem quer fazer marketing e achou apaixonante, pelo menos uma visão de fora, como você começou, que você viu algo e falou, eu quero fazer isso. Qual o conselho que você dá? Olha, para você atuar com marketing, você nunca pode parar de estudar. Você tem que estar sempre estudando. E estudando, que eu falo, não é dentro de uma sala de aula. É lendo, é correndo atrás, buscando informação. Você tem que estar sempre atualizado. Não dá para parar. Nunca. Não só no marketing, né? Em grande parte das profissões. Tem que estar sempre se aprimorando, tem que estar sempre atualizado, sempre. Então, é buscar repertório e aprender sempre. Esse é o meu maior conselho. Sim. E quer seguir conselho, como que a gente faz para te achar? Vai lá no meu Instagram, é @AnaReMarketing. Por isso que é Ana Rê, né? Ana Rê Marketing. Ana Rê Marketing. Eu vi tudo lá já. Tem um monte de coisa lá, viu, gente? Vale a pena vocês conferirem. Do café, tem um só do café? Não tem. Nem da comunidade, podia tá tudo fazer lá. né? Já me falaram isso. Pra tu né, que seguir, entender mais, né? É uma ideia pra você fazer. Eu já até tenho o nome do usuário já guardadinho já tá lá, pronto, mas não tem ainda o perfil feito. Quando vai ser o próximo? Junho, edição de 2 anos do café. Tem a data? Ainda não. Ou é melhor nem falar, porque senão não vai caber. Ainda não, porque estou em busca de lugar. E aí eu dependo da disponibilidade do lugar para ter a data. Puxa vida. A Rebeca vai em todos? Todos não, mas ela já foi em vários. Nos últimos, principalmente. Eu vi uns, acho que 3 eu vi. Nos últimos isso? ela tem ido. Teve no final do ano. Teve um no começo do ano e uma agora. Isso. Eu vi lá a foto dela, fiquei tão cedo. Olha eu lá aqui, ó. Nos últimos ela foi, sim. Que legal. E ela falou muito bem de você, viu? Que bom. Eu também adoro ela. Falou muito bem de você. E eu fico lá só olhando lá. Falei, pô, mas não é fraca não. Olha o que ela faz. Nossa, e só ali olhando. Aí você vai ficando cada vez mais interessado no assunto, né? Porque é um assunto gostoso. Eu sou suspeita, né? Mas eu acho... Fala pra mim, marketing não tem fim, né? Não tem. Toda hora muda... E é uma constante, né? Para sempre. Não tem fim. Não tem fim. Olha, desculpe falar, mas todo mundo que pelo menos quer algo diferente, ele precisa de marketing. Sim, eu falo marketing e vendas. E é aquela coisa, né? Acabou o mês, você bateu a meta, começou o próximo mês, começa tudo de novo. Tudo de novo. Não tem aquele negócio de dia 5, dia 20, dia tá na minha conta, né? Não é? Não tem. Não é? A pessoa, ela tem que se reinventar, né? Muito. Diariamente. Você passa isso também pro pessoal, né? Com certeza. Você tem que se reinventar, né? Toda hora. Eu falo, os cafés, cada um eu tenho que ter uma dinâmica diferente. É sempre uma reinvenção. Menina, mas você é sozinha, tudo sozinha. Tudo aquilo, e eu faço tudo. Eu que faço os posts, eu que divulgo, eu que faço as inscrições, eu que cobro. Caramba! Eu falo, mas... Isso está com os dias contados. Chega uma hora que... eu vou precisar de ajuda. Você vai precisar de uns assessores aí, gente para te ajudar, porque eu falo para você... Falta abraço. Eu tô sozinho. Eu tenho a Gi, que é a maior companheira minha aqui, na parte de gravação. Ela me ajuda... Se não é ela, o podcast não existiria, né, amor? Não é? Não é ter. Não acontece, não, né? se não é ela, não. Ter alguém. Não, ela substituiu uma pessoa que teve problema de saúde. E eu falei, putz, será que a Gi vai se encaixar no perfil, né? Vai dar certo. Meu, a menina é inteligente. Passei para ela rapidinho como é que funciona ali, assim, ela pegou Superou as expectativas. Superou todas as expectativas. Mas eu vejo que ela me ajuda ali, ela vai ter ali o que ela pode fazer também, coitada, que ela é professora, ela tem a vida dela também para seguir, Mas assim, eu me sinto sozinho,
Porque você falou que você faz tudo lá no café. Menina, eu faço aqui a entrevista com você, eu faço a edição, eu subo para Instagram, subo para TikTok, subo para Facebook, eu faço os reels, eu faço os shirts, eu divulgo minha marca. Mas essa é a realidade da empreendedora, né? Que no caso o meu foco é a empreendedora. É essa a realidade, ela tem que fazer tudo. Ela tem que produzir, ela tem que vender, ela tem que divulgar, ela tem que cobrar, ela tem que fazer a parte de finanças da empresa, ela tem que fazer tudo, entregar. Vamos supor, vamos o pessoal entender. A Ana, na parte da manhã, ela deu uma adiantada nos negócios dela lá, 2 horas ela tem encontro com a amiga, um aniversário, um churrasco. Às vezes você não chega em casa 8 horas da noite e vai fazer alguma coisa que ficou pendente? Com certeza. É mentira isso? É verdade, quase todos os dias. Você não chega do churrasco, vou esticar o pé no sofá, assistir um filme, uma novela e depois eu durmo. Não é assim. E o pessoal acha que é só glamour, né? Ela faz lá o café, ela só circula. Nossa, mas é difícil. Não é. A comunidade também dá bastante trabalho. Vamos supor, eu tô aqui em casa fazendo os negócios. Aí daqui eu saio, um amigo nosso tá fazendo aniversário, nós vamos lá e ele fez um aniversário, alugou um salão do condomínio, alguma coisa, vai até umas 5, 6 horas. Quando é 5 horas, eu falo, nossa, tem que chegar em casa, fazer uns cortes, tem que fazer redenização. Já tá pensando no trabalho. Tem que fazer redenização do vídeo da pessoa que fez entrevista comigo ontem. Acho que eu vou fazer a redenização primeiro, depois eu faço os cortes, depois eu vou pro Instagram para falar tal coisa. Você já tá no final da festa, já pensando que você vai chegar... Você é assim também? Ou é só eu que é doido? Não, sou assim e a maioria dos empreendedores são né? assim. Vou chegar em casa, eu tenho que fazer ela falar assim... Você falava pra mim, descansa hoje, olha, você não parou desde as 7 horas, vamos assistir um filme junto. Eu falei, não adianta, eu tenho que ir lá no estúdio, eu tenho que terminar o serviço. Mas você não fez tudo? Você nunca fez tudo? Nunca. E é por isso que eu falo, a coisa do romantizar o empreendedorismo, né? Eu vou ter tempo livre. Que isso? Nem domingo você tem livre, não é? Você consegue se programar mais. Sim. Né? Que nem eu falo, na sexta tarde eu não marco nada, eu falo, é o meu dia. Mas, óbvio, se aparecer um cliente querendo... Não você vou fala porque eu falei que vou fazer? Não tem essa. E eu sou assim também. Eu começo... No comecinho foi difícil. Todo começo você tem que espremer de tudo quanto é lado, né? Hoje eu já falo assim... Tal dia... Lógico, se não aparecer ninguém... Ô, Maurício, você não vai deixar de dar atenção. Mas eu falo, hoje eu não quero saber, o que tiver que fazer de mercado, vamos fazer de mercado, vamos dar um passeio, vamos dar uma volta. Tem que fazer a gestão do seu tempo. Senão você endoida, você não aguenta. É verdade, é verdade mesmo. Vamos falar aqui um pouco do nosso querido patrocinador? Vamos. O Xará Artes. O Xará Artes, ele faz tudo em madeira. Tá aqui, ó. Xará Artes, artesanato em madeira. O que é o Xará Artes? Tá vendo onde você coloca o seu copo? Sim, o porta-copo. Você vê, o porta-copo é de madeira. Isso aqui está no sofá. Eu tava olhando aqui já. Você tá no onde tá a água aqui. Onde tá a água. Você tá no sofá da sua casa assistindo um filme, alguma coisa. Põe do lado, quer tomar um refrigerante, um suco, alguma coisa assim. Alguns gostam de tomar água espumante também, tá tudo certo. E ele tem também porta-guardanapo para você. Outra coisa também, todas essas prateleiras pintado a fogo. Que legal. Olha que bacana. Ele tem mais de 170 itens. Você entra, tá o QR Code aqui. QR Code, amor? Loira? Tá? Você entra no QR Code que tá aparecendo aqui. Você já cai direto no Instagram dele com todos os modelos. Legal. O jeito que ele faz lá é diferente do que você já viu por ele. Não tô falando porque ele tá comigo, não. Mas eu já fui em outros lugares. São peças únicas. Você vai em Pedreira, né? Tem coisa que eu não vi lá. Já fui na Feira Hippie. E tem coisas lá que você precisar na sua casa, na sua chácara, apartamentinho lá, apertadinho, aquele canto lá, você quer fazer um porta-chave, alguma coisa, ele faz do jeitinho que você quer. Que legal. E ele também sempre deixa com a gente sempre uma lembrancinha para nossos convidados do Xará Artes. Que legal, tá aqui. Obrigada. Isso daí é que eu posso dizer, é um porta... É um chaveiro vamos colocar assim, é um chaveiro que é suporte para celular. Eu ia falar isso, eu acho que é um suporte para celular. Você coloca ele deitado desse lado aqui, ó, nessa posição, lógico que você não vai conseguir colocar por causa do plástico. Porque tá fechado. Você coloca o celular de pé, você consegue assistir. Que legal. De boa, assim, sabe? O que tá passando. Tá trabalhando ali no computador, tá trabalhando, com o celular tomando um cafezinho de manhã ali, você pode colocar ele tanto de pé e deitado, você pode levar na bolsa.
Que legal, adorei. Você pode levar na bolsa, ou quem tem calça, pode levar no bolso, na bermuda. Vai em algum lugar, sentar para tomar um café. Onde você for, na sua casa, quer fazer uma live, ou alguém faz uma ligação via vídeo, né? Do WhatsApp, você tá ali, ó, batendo papo, conversando com a pessoa. É muito bacana, muito legal. Gostei, Xará tá obrigada. Aqui, ó. Mostra aqui, amor, Xará. Mostra pra ele aqui, o Xará Arte aqui. Ó. Aí, Xará. Essa conhece de marketing, Xará. Obrigada. Pode ajudar você também. E eu queria saber contigo, amor, pode deixar aqui que nós segura a onda, tá? E eu queria saber contigo, eu faço sempre 3 perguntas para as pessoas. Tá. Eu fiz pra Rebeca também. Eu vi. Você viu, né? Então, a primeira que eu vou falar, você fala aí, não é minha praia não, Maurício. Eu sou meio devagar com isso. A gente pula. Tá bom. Tá bom? Combinado. Primeiro, um livro e por quê? Olha, tem um livro que eu li na pandemia e que é um livro super fininho, fácil de ler, bem leve, que chama O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. O Ano em que Disse Sim. Em que Disse Sim? Ele não é aquele um livro fácil de ler? Um livro fácil de ler, super, assim, uma leitura leve, agradável, que é da produtora da série Grey's Anatomy, a Shonda Rhimes. E aí, o que ela fala nesse livro, né? O porquê desse livro? Ela fala o ano em que ela resolveu dizer sim para tudo que logo de bate-pronto ela diria não. Então, por exemplo... Legal. Vem fazer o podcast comigo? A princípio, não. Mas é um ano que eu prometi que eu vou falar sim para tudo. Então, sim. Vem dar uma palestra? Tem vergonha? Sim. São oportunidades. E aí você se abre para muita coisa. E isso, para mim, foi muito legal na pandemia, porque foi ali que eu falei, então eu estava naquela fase, né, fui demitida, e aí eu tinha que falar sim para várias coisas que a princípio eu não falaria. Só Por causa da zona de conforto. Então, é o ano em que disse sim. Caramba. Muito legal. Quando que você leu? Li em 2020, 2021. Dentro da pandemia? Na pandemia. Ele tem, então não é grosso, deu pra você ler em pouco tempo. Fininho. Entender, né? Super legal. Você vê que você tá falando aí, como que o comportamento nosso influencia na nossa vida? Sem dúvida nenhuma. Você pode ter fechado não só uma porta, várias. Quantas vezes você não tá afim de fazer uma coisa, depois que você vai, você fala, valeu muito a pena. Tem isso daí? Aí você fala assim, eu vou lá falar a verdade pra você. Você fala a verdade pra você, mas você fala pra você. Esse você é você. É você mesmo. Você fala assim, falar a verdade, a fim de ir eu não tô, mas eu vou, né? Vai que depois a pessoa também vai achar que eu não tô querendo. Sim. Você vai lá, aparece tantas oportunidades dentro daquilo ali. Você mesmo. Fecha alguma coisa, a pessoa já te procura, já pega seu telefone, você conhece. É isso mesmo. E ela fala muito esse livro, que... foi um ano em que ela tirou para dizer sim para todos os nãos que ela gostaria de dar. Puxa vida. E aí é bem legal. Só não pode falar assim, você quer casar comigo? Não. Devagar, né? Não tudo. Nem tudo, né? Como que é o nome do livro? O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. O Ano em que Disse Sim. Esse livro é muito antigo? Não, eu acho que ele tem uns 5 ou 6 anos. Então saiu quase na época que você comprou. Foi. Bateu. Parabéns pelo livro. Era um lançamento na época. Você abriu minha mente agora. Você abriu minha mente, porque é bom perguntar essas coisas. Vamos lá, então. Um filme e por quê? Olha, eu vou falar um filme que eu amo ver filme de histórias reais. E um filme que me marcou muito. Nós gostamos muito disso aí, né? É muito legal. E um que eu adorei foi A Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking. Um físico que, eu não sei se você... Aquele que teve problema, que foi definhando na cadeira de roda. E por quê, né, desse filme? Porque é um filme que fala muito sobre resiliência, coragem, né? E assim, ele com todas as limitações, ele estava sempre lá provando que ele chegou dava num ponto conta. Que ele só mexia aquele dedo. Não, teve um ponto que ele não mexia mais nada. Ele ligava um negócio que lia a leitura labial dele, sei lá o que era. Então, assim, é um filme que ensina muito, sabe? Fala, eu aqui achando dificuldade. Não deu certo, meu mundo acabou. Não, é um filme que fala muito sobre resiliência. Como que é o nome do filme? A Teoria de Tudo. Teoria de Tudo. Esse filme é antigo, ele eu acho que ele é começo dos anos 2000, final dos anos 90, coisa bem lá atrás, não é? Não, acho que não é tanto, não, mas é antigo. Porque eu sempre faz tempo que eu assisti esse filme. Eu vi antes da pandemia. Mas não lembro quando. Porque eu lembro que faz tempo, ele de óculos, bem magrinho, ele meteu uma boininha depois no final do filme. É muito bom. Legal mesmo. É muito legal. E vamos lá. Uma música e por quê?
Olha, eu poderia te falar todas do Lulu Santos, porque eu amo o Lulu Santos. Sou aquelas fanzoca mesmo. Mas vou te falar uma que eu adoro, que é Under Pressure, do David Bowie, que ele fez um feat com o Queen. E por quê? Porque todo mundo vive sob pressão. A vida o dia inteiro. Eu falo, acabou o dia, a gente não dá conta de tudo, né? Under Pressure, o dia inteiro. Então, acho que... O nome da música é o dia inteiro? Não, é Under Pressure. Atrás, sob pressão. Né? Sob pressão, né? O David Bowie, né? Ele tá vivo ainda? Não. David Bowie morreu, né? Quem foi que eu vi esses tempos atrás também tinha falecido, famoso? Não vou lembrar. O David Bowie cantava aquela... Não cantava aquela... Não lembro. Eu lembro que a capa do disco dele é um gato. Tem vários discos muito legais. Mas eu toco dessa música aí. Eu toco às vezes no flashback ou na rádio. Essa música é boa. Não, o David Bowie, eu achei que ele tava... Não confundi. Teve um cara que tempo atrás aí mostrou que ele faleceu, o cara da antiga. Um que eu sou fã dele é o... Do grupo Gênesis lá, o Phil Collins. Nossa, ele é demais. Mas ele tá tão ruim. Tá velhinho, né? Tá velhinho. Tá bem definhadinho acabadinho. Também, dificuldade pra andar. Sim. É um cara gênio. Nossa, gênio. Demais. Gênio. Ana, eu quero agradecer, assim, imensamente. Eu que te agradeço. De você ter aceito o convite. Foi muito legal. Gostou? Adorei. Bacana, né? É tranquilo, não é? Super. Suave, né? E eu vou falar para você, não só as pessoas que estão vendo a gente aqui, mas eu também aprendi muito com você. Essas perguntas pontuais que eu fiz, eu não tenho, você pode ver que eu não tenho pauta nenhuma aqui. Isso aqui vai surgindo. Vai surgindo dentro da deixa que você vai falando para mim. E você, eu vou falar no particular, você tirou muitas dúvidas minhas. Que bom. Eu aproveitei. Posso tirar mais quando quiser, só... porque eu também tô entrando no mundo aí também e... Empreendendo. Tem a rádio também e tal, e eu aprendi muito, e muitas perguntas que eu fiz, eu uso sempre a curiosidade das pessoas, que eu acredito que elas queiram saber, mas eu também tirei muitas minhas dúvidas também. Que bom. E eu falo pra você que eu acho muito bacana isso aí que você faz com as meninas lá, com as mulheres do café, e desse encontro de marketing, que a gente vê que você ama o que você faz. Amo. Não é? Pra você ver. Talvez você não precisava fazer isso aí. Olha a correria. A sua vida já é louca. Ainda você arrumou mais sarna. Como a turma fala, inventou mais sarna pra se coçar. Não é assim que a gente falava quando era mais novo? E você arrumou mais coisa pra fazer. Já tá arrumando outra coisa com o pessoal assinante lá. E tá pra vir outras coisas. Aí eu até dei ideia lá do Instagram, você já até falou, não, já tô... Já tem usuário reservado. Já tem. Então, eu acho que se a gente parar, a gente envelhece aqui dentro, não dá pra parar. A gente fica velho aqui dentro, não fica? Fica. No comodismo, você... eu alcancei o que eu queria. Não, você nunca vai alcançar o que você quer. Cada vez que você alcança um objetivo, você quer mais Você quer fazer um outro, quer fazer um outro. É isso. E é assim que você cresce. É isso que motiva a gente, né? Correr atrás dos objetivos. Exatamente. Você faz em 10 anos, eu só faço isso. Eu vou lá, montei minha firminha, aperto o parafuso lá. De 10 eu vendo 7 por dia, pra mim tá bom. Você tem que vender 11. É isso, 12. E fazer mais pra vender 30, 50, e aí vai. Eu queria falar contigo nessa câmera aqui, ó. Está bem de frente com você. Se você quer agradecer as pessoas que estiveram próximas de você, que estão até hoje, ou que lá atrás fez muito parte do sucesso hoje, né, que você está passando hoje e vai mais longe ainda, fica à vontade, aí, pode falar. Quero agradecer primeiro meu marido, que é um parceiraço. A gente até faz alguns trabalhos juntos. Ele também trabalha com marketing. Qual o nome dele? Cláudio Gore. Minha família toda, eu falo, minha família, a gente fala um por todos e todos por um, a gente é super unido. Então, minha filha, que sempre super me apoia. Você tem irmãos? Tudo. Tenho 4. Você falou que são em 5, verdade, é isso mesmo. Na verdade, hoje nós somos em 4, porque uma faleceu, mas somos 5 filhos. E agradecer meus professores, eu sempre falo para todo mundo, grude no seu professor. Professor é uma pessoa que abre um mundo de oportunidades, né? Então, agradecer meus professores que me trouxeram até aqui. E principalmente as mulheres que agora estão nessa jornada comigo, que é muito interessante. E a gente criou, assim, um vínculo muito, muito bom.
Então, agradecer mesmo e agradecer você pelo convite, a Gi, pela participação aqui. Foi muito legal. Nós que agradecemos, né, Gi? Foi uma aula pra gente aqui, não foi, Adorei. não? Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada. Naquela câmera lá. Gente, vocês viram aqui, a Ana, aprendeu muito com ela ou não? Quer trabalhar com marketing? Quer alavancar sua empresa, seus negócios? Está começando agora, sem dúvida? Procura lá. Qual que é o Instagram? Ana Remarketing. Ana Remarketing. Vai lá, fala com ela. Professora. Quantos anos de professora de marketing? 25 anos. Conhece pouco ou não? Não vou falar mais nada. Valeu, gente. Valeu, obrigada. Um forte abraço. Fiquem com Deus. FETSCast 019. Até a próxima. Tchau, tchau.